Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura, e nós estamos sempre aí com os nossos alertas sobre o final dos tempos, tudo que tem para acontecer, né? O que eu quero mostrar para você hoje é uma coisa muito importante, como Jesus disse, né? Que olhai para a figueira simboliza Israel, ok? Olhai para a figueira. Quando seus ramos tiverem tenros, né, é chegado o tempo. Então, tem que ficar de olho que em Israel, tá bom? Então, preste atenção nesse estudo que eu recebi, que eu achei muito bom, tá bom? Não é meu estudo, não é meu, né? Mas é muito bom, muito bem montado e bem explicado. Curto, mas elucidativo, tá bom? Então, preste bem atenção para você ver, tá aqui na tela, né? Qual é o papel de Israel no fim dos tempos? Então, como Jesus falou, fica atento, presta atenção, olha para a figueira, olha para Israel. Foi Jesus que falou isso, certo? Então, fique atento, olha para Israel. O que significa? Fica atento ao que acontece em Israel. É como um termômetro para o mundo. Olha bem o que é que está. Esse estudo aqui não é um estudo judaico, não. É um estudo cristão. Tá bom? É um estudo cristão e não é brasileiro, tá bom? E me mandaram de fora, mas é muito bom e explica claramente o final dos tempos, passo a passo, de como está acontecendo agora o que já estava programado. Presta bem atenção. Uma pergunta, então primeiro aqui, qual é o papel de Israel no fim dos tempos? É a pergunta, né? Então tá aqui. Certo? E a resposta? Vamos à resposta, então, de acordo com a Bíblia, tá? À luz da Escritura. Tá bom? Gostei muito desse estudo. Sempre que há um conflito ou ao redor, né, de Israel, né, um conflito que ao redor ou dentro de Israel, sempre tem, né? Muitos veem isso como um sinal do fim dos tempos que se aproxima. Por que muitos veem? Porque muitos estão atentos ao que acontece ali. Porque chama a atenção do mundo inteiro. Um país tão pequenininho, vocês veem bem, tudo que acontece chama a atenção do mundo inteiro. Tá certo? O problema com isso é que podemos eventualmente nos cansar do conflito em Israel, tanto que não reconheceremos mais quando os verdadeiros eventos profeticamente significativos ocorrerão. Então, muitas vezes, coisas pequenas chamam muita atenção e desvia a atenção de coisas maiores. Tá? É isso que quer dizer. O conflito em Israel não é necessariamente um sinal do fim dos tempos. Não, porque é uma nação. E, como toda nação, sempre tem os seus conflitos aqui ou ali, ou de forma externa ou interna. Como Israel hoje, no momento, está tendo um conflito interno ali em Jerusalém, mas já se levantou, né, que é algo provocado de fora, o país do tapete lá, que vocês sabem quem é, né? Então, ele está envolvido nisso, para tentar causar um caos dentro de Israel. Isso é uma guerra psicológica, política, começa assim, né? Os conflitos em Israel sempre foram uma realidade, é verdade. Israel, você pega a Bíblia, você vê quanto tempo Israel tem lutado com problemas e mais problemas, nações e nações, povos querendo destruir Israel, acabar com Israel, sempre existiram, infelizmente, né? Uma vez, agora nós vamos ver o lado espiritual disso, tá bom? Uma vez que Israel existiu como uma nação, quer sejam egípcios, amalequitas, midianitas, moabitas, amonitas, filisteus, assírios, babilônios, persas ou romanos, tá? Persas ou país do tapete, né? A nação de Israel sempre foi perseguida por seus vizinhos. Isso é bíblico. Quem lê e estuda a Bíblia sabe disso. Sempre foi perseguida por seus vizinhos. Por quê? Porque o Deus de Israel não tinha nada a ver com os deuses das nações vizinhas. Tá bom? Então, presta bem atenção. Por que é isso, então? De acordo com a Bíblia,
é porque Deus tem um plano especial para a nação de Israel e Satanás deseja sabotar esse plano. Quando se fala que Deus tem um plano especial para a nação de Israel, o que é que fala também na Bíblia? Fala dos enxertados. Todo aquele que acompanha Israel, que apoia Israel e que está ao lado de Israel, ele participa das profecias. Isso é uma realidade. Olha para aquela mulher, a prostituta, né? Que ajudou os espias, certo? De Israel, né? O que aconteceu? Josué fez o quê? Integrou ela ao povo de Israel. Ela passou a participar das bênçãos que era para o povo de Israel. Portanto, povo cristão é participante das bênçãos de Israel. Tá bom? O ódio por Israel, satanicamente influenciado, e especialmente pelo Deus de Israel, é a razão pela qual os vizinhos de Israel sempre quiseram ver aquela nação destruída. As tentativas de Senaqueribe, lembra do rei Senaqueribe, o rei da Assíria, Amã, tá aqui lá na Pérsia, né? Amã, que queria destruir Israel, certo? O oficial da Pérsia, Hitler, o líder da Alemanha nazista, todos esses quiseram destruir e prometeram a destruição de Israel. Eles estão debaixo da terra. Agora, as suas almas, eu não sei, né? O Ahmadinejad, que era o presidente da Pérsia, né? Que hoje é o país do tapete, né? Que é o presidente do país do tapete, aqui, ó, o nome do país do tapete. Tá bom? Por destruir totalmente Israel, eles sempre falharão. Por que sempre falharão? Porque Deus já prometeu que eles não vão ter sucesso nos seus intentos. Os perseguidores de Israel virão e irão, mas a perseguição permanecerá até, aqui no estudo mostra a segunda vinda de Cristo ou a chegada do Messias. Tá bom? Tá aqui. Como resultado, o conflito em Israel não é um indicador confiável para a chegada do fim dos tempos. Claro que não. Porque quando Jesus falou, olhe para a figueira, olhe para Israel, quando seus ramos estiver tenros, não é só na questão de conflito. É um conjunto de acontecimentos. Amadurecimento, ok? União, muita coisa tem que acontecer e está acontecendo, tá? Devagarinho. No entanto, a Bíblia diz que haverá um terrível conflito em Israel durante o fim dos tempos. É por isso que esse período é tempo conhecido como tribulação, que é a partir de Israel. Tá certo? A grande tribulação e o tempo de angústia de Jacó, em Jeremias capítulo 30, verso 7. Isso é o que a Bíblia diz sobre Israel no fim dos tempos. Maravilha, né? Maravilha mesmo. No entanto, a Bíblia diz que haverá um terrível conflito em Israel. Isso aqui é importante você guardar na sua cabeça. Tá bom? Haverá um retorno massivo de judeus à terra de Israel. Isso é profecia. Está aqui, ó, em Deuteronômio capítulo 30, verso 3, em Isaías capítulo 43, verso 6, Ezequiel capítulo 34, versos de 11 a 13 e 36, 24 e o 37 de 1 a 14. Todos eles falam dessa profecia que é o retorno do povo judeu para a terra de Israel. O que é que vai fazer esse povo que tem feito, já porque a volta já está sendo maciça, né? Mas o que é que vai forçar cada vez mais? O que sempre aconteceu.
quando há uma perseguição muito forte contra os judeus, um massacre muito grande, qual é o escape? Retornar para a terra de Israel. É assim que a profecia se cumpre. O anticristo, ou antimachia, ou chamado homem do pecado, em 2 Tessalonicenses, né? Fará um pacto de 7 anos de paz. Ok? Aí nós estamos falando de política. Uma política associada à religiosidade. Por quê? Porque o homem do pecado, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Veja bem, não estamos falando só de se levantar contra o Deus de Israel ou contra Jesus, o caso. Nós estamos falando contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Significa que ele quer anular todo tipo de adoração. E a única adoração que vai sobrar na terra, que ele quer, é para ele ser adorado. E o sistema de governo dele, o único sistema perfeito. Ok? Então já está bem claro ali, que muitas pessoas falam, não, ele vai se levantar contra os cristãos, vai se levantar contra o judeu. Não, ele vai se levantar contra todo tipo de adoração a Deus. Todo tipo de Deus. Se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Assim está o texto. Então ele vai se levantar. Por quê? Porque ele quer requisitar para si todo tipo de adoração. Então ele não aceita nenhum tipo de adoração. Não vai adorar nem o Deus de Israel, nem Jesus, nem Buda, nada. Vai adorar a mim. Eu sou o único. Compreenderam? Esse é o grande problema. E é justamente o sistema de governo do dragão, que está se expandindo no mundo, que justamente pensa assim, vai e persegue todo tipo de adoração. Qualquer religião para ele é perseguida. A única adoração que aceita, a ele, ao partido, ao sistema de governo. Então estamos aí, com o anticristo já no mundo, instalando o seu governo mundial. Porque é o que eles falam, que eles querem instalar esse governo mundial. Compreendeu? Então está aqui, o anticristo fará um pacto de 7 anos de paz com Israel. Isso é profético. É que Israel é do demônio? Não, muita gente fala essa besteira. Não, está aqui, ó. Está profetizado, Deus já falou que vai acontecer. Israel será ludibriado, enganado. Sim, está aqui, ó. Bem claro, né? Isaías capítulo 28, 18. Daniel, capítulo 9, 27. Tá bom? Tá bom? Por 7 anos. O templo será reconstruído em Jerusalém. Daniel, capítulo 9, verso 27. Mateus, capítulo 24, verso 15. E aí vem 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 4. Apocalipse, capítulo 11, verso 1. O anticristo quebrará sua aliança com Israel. Tá aí? Primeiro ele faz um acordo de paz de 7 anos com Israel. Significa que não vamos atacar, não vamos fazer nada. Vocês estão entendendo? Não vai ter nada contra Israel. E depois ele quebra o acordo. Ele quebra esse acordo de paz. Ele quebra essa aliança com Israel. Compreendeu? É ele que quebra, né? Então tá aqui. O anticristo quebrará sua aliança com Israel, resultando na perseguição mundial de Israel. Aí dá uma invertida. Ele faz com que as nações se virem contra Israel. Por que que ele faz? Porque é simples. Nessas alturas ele já terá domínio, poder sobre a maioria das nações, quase que na totalidade. Ele terá domínio e ele determinará a essas nações que vão contra Israel. Certo? Olha, todos os males do mundo é por causa deles. Então, vai partir para cima de Israel. Está aqui bem claro, explicando. O anticristo quebrará sua aliança com Israel, resultando, olha a quebra da aliança que resulta na perseguição mundial de Israel. Está onde isso? No livro de Daniel, capítulo 9, verso 27. O capítulo 12... versos 1 e 11. Zacarias capítulo 11, verso 16. Mateus capítulo 24, verso 15 e 21. E Apocalipse capítulo 12, verso 13. Então você vê que está profetizado.
que isso vai acontecer. Israel será invadido. Olha aí, Israel será invadido. Por quem? Ezequiel capítulos 38 e 39. Gog e Magog. Está lá, certo? Mas por que Israel vai ser invadido? Se você ler lá, certo? E no 39, no capítulo 39, logo no começo, é Deus falando que o mundo inteiro vai estar subjugado por Gog e Magog. O mundo inteiro vai estar sofrendo nas mãos de Gog e Magog. E Deus diz que então ele é um exército tão poderoso que o mundo não será capaz de destruí-los. E Deus fala que é só ele que vai destruir, certo? Como aconteceu lá com Faraó. Foram 10 pragas, 9 pragas, o Faraó não cedeu. Aí a última praga Deus falou para Moisés o quê? Se recolhe, passa sangue do cordeiro no umbral das portas, se recolhe, porque agora quem vai resolver sou eu diretamente. E Deus desceu com o anjo da morte e resolveu, tanto que o Faraó não resistiu e liberou Israel. Compreendeu? Então é agora o que vai acontecer. Gog e Magog, Deus fala que ele vai atrair, leia lá, no capítulo 39 está escrito, ele vai atrair as tropas de Gog, certo? Para dentro dos montes de Israel. Nos montes de Israel, então, eles serão totalmente destruídos. Está lá, leia, capítulo 38 e 39, tá bom? Eventualmente Israel reconhecerá que o Messias, né? Aqui como está no estudo, como Jesus, o Messias, né? Como seu Messias. Zacarias capítulo 12, verso 10. Israel será regenerado, restaurado e reunido. Jeremias capítulo 33, 8. Compreendeu, meu irmão? Israel será restaurado e reunido. Jeremias 33, verso 8. Ezequiel 11, 17 e Romanos 11, 26. Atualmente, há muitos distúrbios em Israel. Israel é caçado, cercado por inimigos. A Síria, Líbano, Jordânia, Arábia Saudita, tem muitos deles aqui, que nem o caso da Arábia Saudita, está fechando acordo de paz com Israel, né? A Síria tá lá ainda mais neutra, porque está muito abatida também. A Jordânia tem um acordo de paz com Israel, tá bom? Já faz tempo, né? Junto com o Egito. Então tá aqui Síria, Líbano, Jordânia, Arábia Saudita, Irã, o Hamas, tá? Que é um grupo extremista, Jihad Islâmica, Hezbollah, etc. Mas esse ódio e perseguição a Israel é apenas uma dica do que acontecerá no fim dos tempos. Está lá em Mateus 24, de 15 a 21. A última onda de perseguição começou quando Israel foi reconstruído como nação. Quando foi isso? Em 1948, certo? Que de uma forma milagrosa renasceu Israel, tá bom? Muitos estudiosos da profecia bíblica acreditam que a guerra árabe-israelense de 6 dias em 1967 foi o começo do fim, tá bom? O que está acontecendo agora em Israel poderia indicar que o fim está próximo? Sim, ok? Isso significa com certeza que o fim está próximo? Tá. Não. Por quê? O próprio Jesus disse isso da melhor maneira. Veja que ninguém vos engane, te engane, né? Pois muitos virão em meu nome, ou dizendo que é o Messias, né? Certo? E muitos enganarão, a muitos enganarão, né? E você ouvirá falar de guerras e rumores de guerra. Cuide para que você não se perturbe, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24, de 4 a 6. Mas é o tempo do fim. Tá bom? Não é o ponto final, mas é o tempo do fim. Que de uma forma acelerada começa a acontecer como está agora. As profecias acontecendo uma atrás da outra rapidamente. Vou falar de um engano terrível,
Vou fazer um vídeo sobre isso para mostrar para vocês. Uma tecnologia que está surgindo aí, a 5G e a 6G também, dessa tecnologia, estão preparando um engano, como o próprio Jesus falou isso aí, certo? Desse grande engano, que seria tão grande e terrível, que se possível enganaria até os escolhidos. Pois uma das coisas que eles querem fazer, e que isso já foi denunciado, inclusive por grandes jornalistas, por grandes estudiosos, já denunciaram que existe essa armação preparada e que eles vão lançar no mundo, que é uma forma de enganar o mundo e vai fazer muita gente tremer, é justamente simular uma invasão extraterrestre, certo? E com isso, simular a chegada do Messias cósmico, tá? Que é o falso Messias, tá bom? Então existe esse plano com a tecnologia que já existe, mas a que está chegando. Se você procurar na própria internet, você vai ver lá que as imagens holográficas que eles conseguem reproduzir no céu são tremendos, são coisas de arrepiar. Então, existe um preparativo para tudo isso e o engano será terrível. Muita gente vai dobrar os joelhos achando que está, certo? Se dobrando diante do Messias. E não é. E já foi avisado na Bíblia. O engano será terrível, tremendo, de fazer qualquer pessoa tremer. Tá bom? Fique com o Eterno, que as bênçãos do Criador estejam contigo. Espero que você tenha gostado do nosso estudo e que você nos apoie. Se inscreva no canal e dê o seu like, tá bom? Shalom, um forte abraço, até o próximo vídeo aí. Obrigado por tudo, hein?